Então, queridos aluninhos do primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, espero que vocês estejam todos bem, porque ainda nós estamos afastados, tem alguma noção de que nós iremos voltar em setembro, mas não se sabe. Então, por enquanto, nós estamos gravando nossos vídeos. E espero muito, muito, muito que vocês estejam bem, seus familiares bem e todo mundo bem nas suas casas. Tá bom? Então agora, no terceiro bimestre, hoje nós estamos começando o terceiro bimestre. E o terceiro bimestre, nós vamos abordar o nosso conteúdo. A programação do nosso conteúdo é abordar função exponencial e depois função logarítmica. Então agora em agosto nós vamos focar a função exponencial. E em setembro nós iremos focar, vamos nos dedicar à função logarítmica. Então hoje, nesse primeiro momento, nós vamos iniciar com a função exponencial. Ah, professor, para que serve a função exponencial? Bom, a função exponencial, olha aqui, eu já pus uma definição, você vai virar a câmera para poder objetivar. A função exponencial, ela é utilizada para descrever e modelar as diversas situações do nosso dia a dia. Então, são situações das mais diversas. E como é que ela funciona? Ela funciona, a função exponencial é onde a base, você tem uma base onde a sua base é maior que zero e diferente de 1. E a variável está no expoente. Quem é a variável? A variável x. Então toda função exponencial, e eu posso escrever a função também como y. Y igual a A elevado a x. Tanto faz eu escrever f de x quanto y igual a ax. Então essa base, ela tem que ser maior que zero e ela também tem que ser diferente de 1. Essas são as condições para que uma função exponencial exista. Então, agora vamos ver um exemplo para ficar bem claro o que é uma função exponencial. Então, olha só, hoje nós estamos nesse processo de pandemia. Pandemia de quê? Do coronavírus. Então você tem aqui o coronavírus. Vamos supor que eu chegue num lugar e coloque mil coroninhas lá. Eu pego daquele lá, coloco 1000 vírusinhos no local e falo, olha, a capacidade de reprodução desse vírus é duplicado dia a dia, ou seja, é o dobro do que tem hoje. Então, como é que eu calcularia isso numa função? Colocaria isso dentro de uma função para representar essa duplicação. Então, o que eu faço? A minha duplicação é o seguinte, olha, eu tenho a minha base, não é? A minha base, a minha variável e vai multiplicar por 1000. Então, olha só, o que ele fala? A cada dia ele dobra. Então, meu A vai ser 2. A minha base vai ser 2, porque vai duplicar. Se fosse triplicar, a base seria 3. Quadruplicar, 4 e assim sucessivamente. Então, ele vai dobrar, então é 2.
Então veja como é que fica a minha fórmula da minha questão aqui. Então veja só, o A sendo 2, então eu coloco aqui, A é igual a 2. Então vai ficar A elevado a x vezes 1000. E o x, quem será o x? Será a quantidade de dias, é a minha variável. Você tem o dia 0, dia 0. Depois você tem o dia 1, primeiro dia. Dia 1 vezes 1000. Depois você tem o dia 2, segundo dia. E aí você tem lá o dia 10, décimo dia. Então no dia 0, no primeiro dia que eu fui lá, 2 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Vezes quanto? Vezes 1000. 1 vezes 1000, 1000. Então foi meu primeiro, foi no dia 0. Chegou 1000 coroninha vírus. Chegou 1000 vírus aqui. Aí no primeiro dia, ele já vai duplicar. Após o primeiro dia. Então, vai ficar 2 elevado a 1, 2, vezes 1000, 2000 vírus. No dia 3, no segundo dia, não é? Segundo dia. No segundo dia, ele vai ter, aqui é 2 elevado, aqui é 2 elevado a 2, aqui no segundo dia, 2 elevado a 2, 4. Quatro vezes 1000, 4000. No décimo dia, vai ser 2 elevado a 10. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 10, 1024. Vezes quanto? O número fixo de 1000, que foi quanto começou. Então vai dar 1 milhão, eu não vou multiplicar porque não cabe aqui na minha lousa. Então vai dar 1 milhão e 24 mil, né? 1 milhão e 24 mil vírusinhos. Então vocês entenderam? Agora, posicionando a câmera de novo para mim. Agora vocês entenderam como é que funciona esse processo de exponencial? Ele vai fazendo um aumento multiplicativo. Ele vai pegando um número fixo, que é um número variável, fixo, e vai exponenciando, ou seja, vai pegando essa base e vai fazendo tantas vezes quantos forem essa variável. A base uma vez, a base 2 vezes, a base 10 vezes e assim sucessivamente. E é uma multiplicação. Então a função exponencial, ela tem essa lógica. É uma lógica de multiplicação da base. Tudo bem? Então agora nós vamos passar
para exemplos ou para definições práticas. Bom, então agora nós vamos começar com as propriedades. Mas primeiro nós vamos estudar potenciação. Vamos recordar, na realidade vocês já tiveram essa matéria na oitava série, nona série, então vocês já tiveram, mas nós vamos recordar, porque a equação exponencial vai utilizar em muito essas regrinhas da potenciação, e aí nós vamos recordar potenciação. E a primeira coisa que a gente tem que saber, o que é uma potenciação? A potenciação é a operação matemática utilizada para escrever de forma resumida números muito grandes. Então, potenciação é a operação matemática utilizada para escrever de forma resumida números grandes. Então, você usa potenciação. Então, olha só, potenciação de números naturais. Como é que eu faço? Então, números naturais eu tenho uma base e tenho uma variável, não é? Então, a base é um número natural. Nesse caso, o número natural, 2. Uma variável 3 vezes. Então, como é que eu faço para escrever um número grande nessa situação? Então, como é que eu faço? Essa é a base de toda a potenciação. Eu vou pegar essa base e vou multiplicar ela mesmo 3 vezes, porque a quantidade de vezes é o que indica a minha variável. Então vai ficar, pego a base e multiplico ele 3 vezes, porque a variável é o que diz quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então eu posso escrever, olha só, lá na frente, quando você fizer uma faculdade, quando você estiver fazendo algumas contas, você poderá escrever o número 8 dessa forma. 8 é igual a 2 elevado à terceira, porque esse daqui é o número fatorado de 8. Tudo bem? E agora a potenciação de números fracionários. O que é números fracionários? É um número dividido pelo outro. E aí você tem n, que é a minha variável. Vamos tentar um exemplo. 2 quartos elevado ao quadrado. Então, quando eu tenho uma potência, um expoente, uma potência, que está potenciando uma fração, o que eu faço? Eu vou elevar a essa potência tanto o numerador quanto o denominador. Então eu vou pegar esse 2 que está na potência e vou distribuir no numerador e no denominador. Então vai ficar 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16. Então, 2 quartos elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 dividido por 16. Que aí eu poderia simplificar tudo, mas a questão não é a simplificação, é vocês entenderem o processo de potenciação. E agora nós vamos ver as regrinhas para potenciação. Tudo bem? Bom, então hoje nós estamos voltando e hoje nós vamos, na primeira semana de agosto, nós vamos aprender algumas propriedades da potenciação. Como eu falei, nós vamos aprender potenciação e radiciação. Hoje, a primeira semana, nós vamos aprender as propriedades da potenciação.
para que nós possamos treinar um pouco potenciação, rever potenciação. Então vamos lá. Então agora, olha só que interessante, eu já escrevi, já deixei escrito porque para ficar mais rápido, senão o vídeo fica muito longo. Então nós sabemos que todo número elevado a zero é 1. Então isso é uma definição, é uma propriedade. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então isso aqui é líquido e certo. Agora, nós temos outras propriedades. Por exemplo, aqui, ó, produto de potência da mesma base. Ou seja, quem é a base? A base é esse número que está embaixo da potência. Então aqui, base. Mesma base. Olha, multiplicação de números da mesma base. A vezes A. Esse A elevado a uma variável x, m, a outra uma potência n, uma variável n. Então o que você vai fazer? Você vai repetir a base e vai somar as potências, ó, m, n. Então é uma multiplicação, soma. Multiplicação, soma as potências. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui 2 elevado à terceira, que multiplica 2 elevado ao quadrado. A base é igual. Se a base é igual, eu vou repetir a base, 2, e vou somar as potências. 3 mais 2, ó, 3 mais 2, que vai ficar 5. E 2 elevado à quinta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que vai dar 32. Espero que isso ficou claro, apesar que isso é uma revisão. Vamos lá. Agora vamos ver na divisão. Como é que fica a divisão de potências da mesma base? Divisão. Então eu tenho aqui, ó, A elevado a m dividido por A elevado a n. Como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, eu vou pegar a base que é a mesma, se na multiplicação eu somava, na divisão eu vou subtrair. Então, aqui, ó, aqui é a soma e aqui vai ficar a subtração. Então, na divisão eu subtraio. Então vai ficar m menos n. Como é que vai ficar um exemplo? Eu tenho 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado à segunda. Como é que eu vou fazer? Vou repetir a base é a mesma, 2. Vou pegar a potência do numerador, colocar aqui, menos a potência do denominador. Então vai ficar 3 menos 2. 3 menos 2 será igual a 1. 2 elevado a 1 será 2. Então, esse número aqui, ó, na realidade, é o número 2. Espero também que todo mundo tenha entendido. Agora, distributiva em relação à multiplicação. Distributiva em relação à multiplicação. Então aqui, ó, eu tenho uma multiplicação. A variável, olha, é a mesma. Aqui é n, n e n. Então eu tenho a potência n, a potência n e a potência n. A potência é a mesma para os três. E é uma multiplicação. Então eu posso unificar. Coloco entre parênteses, pego a base A, a base B, a base C e coloco aqui, entre parênteses. E vou pegar essa potência n e vou elevar, fazer uma elevação comum. Então como é que vai ficar? Eu tenho 2 ao quadrado
3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Como é que vai ficar? 2 vezes 3 vezes 4, como tudo é ao quadrado, coloca ao quadrado. Então vai dar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. 24 ao quadrado dá 576. Veja, eu posso fazer o inverso. Eu tenho isso aqui ao quadrado, eu posso fatorar o 24, eu posso chegar nisso, eu posso voltar. Eu tanto posso ir quanto voltar. Dependendo a conta, dependendo o momento, dependendo a hora, eu preciso ir. Dependendo do momento, dependendo da conta, eu volto. Então eu posso usar tanto qualquer uma dessas propriedades para ir e para voltar. Então presta atenção, ela serve para você ir e serve para você voltar, porque nós vamos usar muito ainda nos próximos anos de estudo. Então vamos fazer em relação à divisão. Olha, distribuição em relação à divisão. Olha aqui, eu tenho uma base e outra base e aqui a potência é a mesma. Então vai ficar, o que eu faço? Coloco a divisão das duas bases e a potência comum a elas. Essa potência é comum a elas. Então vai ficar aqui, olha o exemplo. 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Eu posso pegar aqui, ó, 2 dividido por 3 na potência 2. Que isso nada mais é do que na hora que nem eu falei aquela hora da distributiva, 2 vezes 2, né, e 3 vezes 3, que é 4 nonos. Então, tanto eu posso ir, por quê? Porque na hora de fazer uma determinada conta, me interessa fazer isso. Ou eu posso estar aqui e voltar para trás, também me interessa. Por quê? Porque agora eu vou simplificar lá no meio da conta, eu vou usar para simplificar com outro número. Então, essas são as propriedades. Nessa semana, nós vamos fazer alguns exercícios, eu vou passar para vocês alguns exercícios para que vocês treinem essas propriedades. Tudo certo? Então, até a semana que vem.